Eita, glória, 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 graça e paz, irmãos. Só a metade, só esse pessoal daqui. Graça e paz, irmãos. Ainda bem que você chegou aqui. Que maravilha, queridos, que honra, que privilégio estarmos aqui nessa noite. Eu sei que nós vamos receber uma palavra vinda diretamente do trono do Pai para acrescentar às nossas vidas. Quero agradecer a vocês, daqui a pouquinho a gente volta, tá? E que bom que nós estamos aqui nessa noite. De fato, nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar nessa noite. Num ambiente de encontros, num ambiente como esse, onde nós vamos ser amados, consolados, edificados, confrontados, aleluia, exortados. Mas é bom estar na casa do papai, amém? E eu fico feliz, irmãos, de estar aqui com você nessa noite. Eu queria que realmente você conectasse o teu coração com tudo aquilo que vai acontecer. De fato, já está acontecendo. Porque o teu culto ele não começa no momento em que você entra aqui na igreja. Na verdade, existe um princípio que nós precisamos ter forte dentro do nosso coração. O nosso culto ao Senhor, ele precisa ser gerado, irmãos, não só num ambiente como esse, mas desde quando você sai da sua casa, irmãos. Com a expectativa do teu coração, daquilo que vai acontecer num ambiente como esse quando nós nos reunimos. Obrigado pelos 3 améns, mas é por aí o caminho. Vai melhorar, diga só vai melhorar. Irmãos, e nós precisamos gerar de fato essa expectativa em Deus, para gerarmos em Deus o nosso culto a Ele, a nossa celebração a Ele. Existe um pensamento muito pequeno, que graças a Deus isso não acontece aqui, que a gente vem para o culto para pedir. Mas graças a Deus que a gente já tirou essa chupetinha da boca e a gente já cresceu em Cristo. Nós não somos simples pedintes, mas nós somos filhos. Obrigado, pastor, pelo... Nós somos filhos, irmãos, e quando a gente vem num ambiente como esse, num culto como esse, a gente chega aqui num aspecto de nós cultuarmos ao Senhor. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Existe esse pensamento, como eu falei, um pensamento pedinte, eu vou para receber. E a expectativa do teu coração não deve ser apenas essa. Mas a expectativa do seu coração é, quando você sai de casa, Pai, como você quer me usar nessa noite? Espírito Santo, eu vou estar como um caçador, chegar nessa noite no culto congregacional e aqui na expectativa. Fala, Espírito Santo, o que é que você quer? Como você quer que eu me mova? Através de uma palavra de sabedoria, através de uma palavra de conhecimento, através de um abraço, através de um Jesus te ama, muitas vezes através das suas finanças tocar a vida de alguém. Sabe, um ambiente como esse nosso de culto precisa mudar essa expectativa, irmãos. Nós precisamos crescer cada vez mais, amadurecermos cada vez mais e chegarmos daqui cheios de expectativas daquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. Sabe, irmãos, e num ambiente como esse, num ambiente congregacional como esse, eu quero trazer alguns princípios para você nesse tempo que nós temos. Graças a Deus que não tem relógio, então vamos fazer uma vigília nessa noite. Vejo que é algo profético, não tem. Vamos avançar, deixa eu ver que oração aqui. Vamos avançar, mas eu quero falar com vocês alguns princípios que faz parte do nosso contexto congregacional discernente ao louvor e adoração. Sabe, irmãos, quando nós falamos desse aspecto louvor e adoração, no sentido congregacional, existe um pensamento errado em que o louvor e a adoração são para pessoas específicas, é para um público específico, de fato é, para os filhos. Deus nos chamou e nos predestinou desde o ventre da nossa mãe para o louvor e a adoração da sua glória em si. Quando a gente vem num ambiente como esse, dentro de um culto como esse, um aspecto congregacional, irmãos, nós não podemos ficar aquém de um ambiente como esse, irmãos. Às vezes nós estamos nos comportando de forma indigna, irmãos, daquilo que foi conquistado por nós. Eu tenho crido nesse tempo, irmãos, em meio a um período de louvor e adoração congregacional, menos celulares levantados e mais mãos erguidas ao Senhor. Menos braços cruzados com um sinal de indiferença com aquilo que está acontecendo e mais joelhos rendidos e prostrados no chão. Sabe, dos significados da palavra adoração é beijar a face do Senhor. Traz um sentido de intimidade, diga intimidade. Sabe, deixa eu te dizer, você não tem, e eu falo com muito amor, respeito e carinho pela sua vida, mas você não tem intimidade suficiente de sair do seu lugar e nem venha. De sair do seu lugar e vir aqui me dar um beijo no meu rosto. Só a não ser minha esposa. Porque isso é um sinal de intimidade. E um dos significados de adoração é beijar a face. Entenda, Deus está nos chamando para um nível íntimo de relacionamento com Ele.
Sabe, irmãos, nós precisamos ter uma consciência maior do poder disponível em meio ao louvor e à adoração. E eu quero frisar isso para você, para não estar sendo repetitivo, dentro também de um sentido congregacional. Diga congregacional. Diga igreja. Ok. Precisamos ter esse entendimento do poder que há no louvor e na adoração. Sabe, quantas experiências em Deus eu e minha família nós já tivemos dentro desse aspecto. Eu me lembro em uma estação passada. Nossa, ficou estranho, né? Uma estação passada parece anos e anos atrás. Alguns aninhos aqui atrás, né? Dentro de uma outra expectativa ou perspectiva que nós vivíamos, né? Nós estávamos dentro de um ensaio, diga bastidores. Entenda, eu abro um parênteses para você. Um momento, irmãos, como esse que nós temos aqui, de uma parte congregacional, aquilo que você é aqui vai ser fruto daquilo que você é na sua casa. A sua performance no meio do louvor e na adoração congregacional, irmãos, vai ser, novamente eu vou dizer, fruto daquilo que você exerce na sua casa. Aí eu te digo, irmãos, com muito amor e carinho, vou até sorrir para você, ó. Se no meio de um ambiente como essa, de uma unção coletiva, tudo favorecendo o fluir do Espírito, você não consegue levantar as suas mãos e adorar o Senhor, fique imaginando em casa, em meio aos problemas, em meio às adversidades. Fecha o parênteses que eu não quero perder sua atenção, não, e seu amor não, nessa noite. Diga, existe um poder disponível no louvor e na adoração. E eu me lembro que dentro desse período, nessa estação que eu estava junto com a Ana em um ensaio. Irmãos, a presença do Senhor era manifesta de uma forma tão real, tão intensa, irmãos, ao ponto de, no meio de um ensaio, bastidores, nós ouvíamos as vozes dos anjos cantando junto conosco, irmãos. Eu não quero trazer para você uma doutrina sobre anjo, não é sobre isso não, mas para você ter um entendimento, de um discernimento de espíritos que acontecia em meio ao louvor e à adoração. E eu me lembro que dentro dessa estação que nós estávamos vivendo, o nível de coletividade de unção disponível ao meio do louvor, não só quando saía daqui, mas quando o povo respondia, era um nível tão intenso, irmãos, ao ponto de, era comum, no meio do louvor e da adoração, as pessoas vinham aqui para frente e dizer, eu quero aceitar a esse Jesus que você está cantando. Era comum, irmãos, um ambiente como esse, as pessoas saírem dos seus lugares e virem aqui para frente orando em línguas, sendo batizadas em meio ao louvor e adoração. Eu me lembro em uma determinada situação, nós estávamos em meio a esse aspecto do que aquilo que nós estamos falando, um louvor congregacional, onde uma pessoa, a Ana estava ministrando, eu vou trazer alguns exemplos de casa mesmo, né? A Ana ministrando louvor e uma pessoa que estava no meio da igreja, ela teve uma percepção que na hora do meio do louvor e da adoração, e não se trata sobre a Ana, se trata sobre a unção, ela foi curada de AIDS, irmãos. Essa pessoa era aidética e no momento do louvor e da adoração, ela recebeu pelo Espírito, ela recebeu pelo Espírito e disse, meu Deus, eu estou percebendo que essa doença, essa enfermidade, isso que eu tenho, sumiu do meu corpo. E ela disse que no outro dia ela foi fazer um exame, e ela recebeu o exame de que ela foi curada, irmãos. É porque muitas vezes a gente fala histórias e contextos como esse que acontecem e precisam ser comuns no nosso meio, e a gente acha que é só para os outros, mas isso está disponível para mim e para você. Está disponível para mim e para você. Nós não podemos, irmãos, ficar aquém em meio a um louvor congregacional. Olhando, assistindo, de braços cruzados, julgando como um julgador ou como um juiz da unção. Não está tendo unção. Não está tendo. Não, isso é de Deus. Não, eu acho que isso não é de Deus. O pastor falou algo interessante, dentro, lógico, das várias coisas que ele falou. Me chamou a atenção, quando ele fala sobre a esposa de Davi, a do pandeiro. De Davi não, Davi, Miriam. Miriam, a Bíblia fala, parafraseando, que Davi, ele se alegrou tanto na presença, que ele começou a dançar, ele começou a festejar. Mical, eu disse quem? Miriam é de quem? Os muitos versículos me fazem delirar, irmãos. Tá tudo bem, ainda bem que eu tenho uma família aqui para estar me ajudando. Obrigado, pelo menos um que é minha família aqui. Deixa eu virar para cá então. Mas sabe, irmãos, dentro desse contexto existia um mover ali, uma celebração genuína com tudo aquilo que estava acontecendo, irmãos. E aquela mulher olhou para aquele homem e disse, rapaz, como é que se pode um rei se comportar desse jeito? Dançando, se fosse no Nordeste, dançando, feito um abestado.
toda lesada ali dançando. Não é isso, pastor? Abração, né? É por aí. Toda lesado aí dançando, sabe? E conta alguns estudos que depois desse julgamento de uma manifestação do Espírito sobre a vida daquele homem, uma manifestação daquilo que estava acontecendo, sobrenatural, sabe? Aquela mulher ficou estéril, sabe? Não queira deixar áreas de sua vida estéril por estar julgando o mover do Espírito na vida de pessoas. Você não foi chamado para ser juiz do Espírito Santo, não. Para ser julgador, para dizer, não, isso não é de Deus, não. Você foi chamado para louvar e adorar o Senhor. Faltou o sorriso, né? Aleluia! Diga mais uma vez para ficar firme no seu coração. Existe um poder disponível no louvor e na adoração. Em Romanos, Paulo escrevendo no capítulo 12, verso 1, ele fala sobre nós oferecermos ao Senhor um culto racional. Existem outras versões que dizem um culto consciente do que está fazendo. Sabe, irmãos, quando nós chegamos aqui, a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo. Eu entendo, e tudo bem, a respeito disso, nós precisamos falar um pouco mais disso, e graças a Deus que Deus está nos levantando nesse tempo para trazer essas palavras de instruções para a sua vida, e eu declaro sobre sua vida que seu nível de louvor e adoração a partir de hoje vai decolar, irmãos. Até o final desse culto, nós vamos experimentar coisas de fato sobrenaturais em meio ao louvor e à adoração. Olha para essa pessoa linda que está ao seu lado e diz assim para ela, ei crente, é hoje. E nós precisamos, irmãos, estarmos familiarizados com o mover do Espírito em meio ao louvor e adoração. Senão, muitas vezes, nós vamos nos tornar, irmãos, técnicos da fé e leigos do mover do Espírito. Sabemos tudo em relação à fé. Tudo em relação à cura. Tudo. E está tudo certo, irmãos. Mas quando se trata acerca do mover do Espírito, a gente fica feito menino, sem saber como se mover. Levanta a mão, abaixa, levanta o pé. Irmão, mergulha. Mergulha. Em meio ao louvor e adoração, existem alguns sinais que nós precisamos, que fazem parte dentro desse contexto. 1, 2, é levantar suas mãos. O levantar das suas mãos traz alguns significados, irmãos. Eu tenho 2 filhos, lindos como o pai. Não entendi não essa risadinha sua, não. Não entendi. Cadê a Ana? Não está aqui, então... Não. Mas eu tenho 2 filhos, irmãos, e eu acho interessante que sempre quando nós saímos, e agora a gente tem um cachorrinho também, mas deixa o cachorrinho para lá, mas quando nós saímos para algum evento, alguma programação, ou seja para o que for, mesmo meus filhos com 13, 14 anos, 12, 13 anos, quando nós chegamos em casa, irmãos, os nossos filhos correm em nossa direção, levantam as mãozinhas e querem ficar nos meus braços. Faça assim, isso, vem comigo, isso, o bom é isso, nós interagimos para sua mente não ficar divagante, tá? Mas eles querem ficar, levanta as mãozinhas para mim, querem ficar nos meus braços, pastor, porque os meus filhos, eles entendem que eu, como um pai natural, os meus braços, para eles, é um lugar de descanso, é um lugar de proteção, é um lugar de conforto, é um lugar onde eles encontram aquilo que eles precisam. Sabe, em meio ao louvor e adoração ao teu pai, quando nós estamos reunidos aqui dentro desse aspecto do louvor congregacional, irmãos, quando nós levantamos mãos santas a Ele, oh, aleluia, aleluia, é como se nós estivéssemos dizendo, Pai, eu reconheço a Tua grandeza, eu reconheço a Tua soberania, a Tua proteção, eu entendo, Pai, que são nos Teus braços que eu encontro tudo aquilo que eu preciso, Senhor. São nos Teus braços onde eu encontro paz. São nos Teus braços onde eu encontro refrigério. São nos Teus braços onde eu encontro e recebo as instruções daquilo que eu preciso receber para o meu dia. Pai, eu me coloco em Teus braços, porque eu Te amo, porque Você é tudo para mim. Aleluia. Aleluia. O levantar das mãos também existe outros significados, irmãos. Quando alguém vai assaltar outra pessoa, normalmente a pessoa diz, é um assalto, o que é que a outra pessoa faz? Isso é uma pergunta. O que é que a outra pessoa faz? Faz aí comigo então. O que é que a pessoa faz? Levanta as mãos. Traz também esse significado de rendição, irmãos. Não é que quando você está aqui no meio do louvor e da adoração, alguém vai te assaltar. Não é sobre isso. Mas é como se você dissesse, Pai, eu estou rendido a você. Pai, eu tenho uma aliança contigo. Leva o que você quiser. Porque o que eu tenho é seu. O que você tem é meu, nós temos uma aliança e essa aliança de sangue não pode ser quebrada. Eu reconheço a aliança que eu tenho a você e eu me rendo à tua grandeza, eu me rendo ao teu querer, de fato, faças como queres. Uau, irmãos. Existem significados em meio ao louvor e à adoração que nós não podemos ficar aquém, irmãos.
Eu vou dizer mais uma vez, eu declaro sobre a sua vida o entendimento daquilo que nós estamos falando nessa noite, chegando ao teu ouvido, descendo do teu coração e frutificando, irmãos. Frutificando, deixa eu te dizer, aleluia, eu percebo pelo Espírito de uma forma muito clara. É como se o próprio Espírito estivesse nos chamando para nós entrarmos em um nível mais profundo de intimidade, de adoração, de entrega, de rendição. Eu percebo de uma forma muito clara, como se o Espírito dissesse, eu tenho saudade daquele tempo. Aquele tempo de rendição, aquele tempo de entrega genuína, onde ele era, de fato, a prioridade, a primazia. O teu primeiro bom dia era ele, e não as redes sociais. A consciência da presença, irmãos, naquele tempo era tão real. Eu percebo muito claro, irmãos, o próprio Espírito te chamando de volta para esse ambiente. Ei, é tempo de uma restauração na comunhão sua com o Pai. E a adoração te dá ela como uma chave que abre a porta para a restauração dessa comunhão. Está disponível para você nessa noite. Aleluia. Diga, existe poder disponível no louvor e na adoração. Aleluia. Ei, deixa eu ler algumas coisas aqui para vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala em Salmos, no capítulo 23, verso 22, verso 3. Abre lá, por favor. Obrigado, Espírito Santo. Eu amo essa passagem, irmãos. Ele fala em Salmo, no capítulo 22, verso 3, na minha versão diz, tu, porém, és santo. Diga, ele é santo. E habita no meio do louvor do seu povo. Aleluia. Deixa eu só fazer aqui uma pergunta para você. Não se sinta constrangido. Tem alguém aqui nessa noite que faz parte do povo de Deus? Ah, ok. Então vamos lá. Então, se você faz parte do povo de Deus, nós entendemos que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, quando nós louvamos ao Senhor, existe uma habitação da presença de Deus no nosso meio. Tá, vai melhorar. Essa palavra habita, o original dessa palavra habita, se diz Yashab, que significa o justo juiz se faz presente. Outro significado dessa palavra é trazendo emboscada contra os inimigos. Sabe, Deus habita no meio, fica comigo, por favor. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O justo juiz se manifesta ao meu favor enquanto eu estou louvando e engrandecendo o nome dele. Sabe, deixa eu te dizer, eu não sei quais são as situações que têm soprado contra a sua vida, eu não sei qual é o caos que tem batido na sua porta, mas eu quero te dizer, existe um poder disponível no louvor. Possa ser que você esteja vivendo algo ilegal contra a sua vida, que tem se levantado contra a sua vida, mas eu quero te dizer, é hoje a noite de você chamar a presença manifesta do justo juiz ao teu favor, através do louvor e da adoração, para que ele possa julgar essa causa ao seu favor. Aleluia! Aleluia! Outro significado, como eu disse, é trazendo emboscada contra os inimigos. Diga, uau! Em 2 Crônicas, no capítulo 20, eu acho linda essa passagem. Deixa eu parafrasear para você. A Bíblia diz que um povo inimigo veio contra o rei Josafá e Josafá temeu. Mas ele não ficou só no temor, ele buscou ao Senhor. Diga, ele buscou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus deu uma estratégia para ele, irmãos. Deus disse, rapaz, parafraseando, rapaz, é o seguinte, ó, vai pela ladeira de Ziz, vai por esse caminho, você vai chegar diante do vale. Quando você chegar lá, você vai olhar diante de você e os teus inimigos vão estar derrotados. Os teus inimigos vão estar desbaratados. Rapaz, Josafá recebeu aquilo com tanta gratidão da parte de Deus, que ele disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos louvar ao Senhor antes da batalha. E o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele colocou cantores na frente do exército. Eu sei que alguns daqui, assim como eu, gostam de assistir filmes.
Tá tudo certo sobre isso, irmãos. Eu já assisti a alguns filmes de guerra e eu nunca vi em um filme de guerra um grupo de música na frente do exército. Mas dentro desse contexto existia um grupo de música na frente do exército e eles cantavam mais ou menos assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Vamos. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Aumenta o volume da sua voz. Mais uma vez. Uau. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que enquanto eles estavam louvando, eu posso imaginar aquele povo envolvido no meio do louvor e da adoração. Eu posso imaginar que eles não estavam assim: oh, Senhor, porque Ele é bom. Levantar a mão aqui. Opa, tudo bem? Não, irmãos. Eu posso imaginar eles envolvidos naquilo que estava acontecendo ali. Naquele cântico, no envolvimento de coração, naquele relacionamento das suas palavras envolvendo seu coração e entoando louvor ao Senhor. Eu sei, irmãos, que assim como Deus disse, aconteceu. Eles estavam louvando ao Senhor. Quando eles chegaram no lugar estratégico, onde Deus disse que era para eles estarem, quando eles olharam para frente, todos os seus inimigos estavam derrotados, irmãos. Sabe? Aleluia. Muitas vezes o diabo tem se levantado e quer se levantar contra a nossa família, contra o nosso trabalho, contra o nosso ministério, contra as nossas finanças. Ei, mas chegou o tempo de nós manifestarmos a presença do justo juiz ao nosso favor, porque Ele é poderoso. Enquanto nós louvamos e engrandecemos a Ele, Ele é poderoso para colocar emboscada contra os nossos inimigos. Sabe, eu declaro sobre sua vida que nesse tempo, independente dos ventos contrários, independente das situações, você vai se levantar com ousadia, abrir a sua boca e deixar sair o fruto do seu coração através dos seus lábios, palavras de amor, palavras de engrandecimento, palavras de reconhecimento, e você vai trazer a presença do justo juiz para julgar essa causa que você está passando ao seu favor. Diga assim comigo: calado jamais. Aleluia. Você está entendendo alguma coisa? Meu Deus, diga: Deus me chamou para viver uma vida de louvor e adoração a Ele. Aleluia. Deixa eu ler outro versículo aqui para você. Meu Deus. Em Salmos, deixa eu ler esse aqui. Em Salmos, no capítulo 34, verso 1, diz: esse aqui você precisa colocar suas pedras no cantinho assim. Bota suas pedrinhas no cantinho, tá? Salmos, no capítulo 34, verso 1, diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e os meus lábios sempre, diga sempre, e os meus lábios sempre te louvarão. Uau! Diga: os meus lábios sempre te louvarão, Senhor. Essa palavra louvarei, o louvar, né, no hebraico, o significado dela é halal. Diga: halal. Eu acho interessante porque o significado dessa palavra traz o sentido de fazer um show para Ele. Ser tolo em celebração. Ir ao delírio. Não, eu sei. Para que isso, né, irmãos? Não, para que isso, né? Não fazer um show na presença do Senhor. Sabe, irmãos, quando a gente vem para um ambiente como esse, congregacional, a gente precisa entender algumas coisas. Irmãos, você precisa, às vezes, tirar uma capa da religiosidade e não tá nem aí para o que essa pessoa que está do seu lado vai pensar de você. Às vezes, irmãos, nós nos preocupamos muito com o que as pessoas vão pensar. Não, mas se eu levantar as minhas mãos, o que é que vão dizer? Irmão, você está levantando suas mãos para que as pessoas achem algo sobre você? Ou você está levantando as suas mãos em reconhecimento a quem Ele é? Aleluia! Irmãos, um ambiente como esse é um lugar de você levantar as suas mãos, de fato, você fazer um show na presença do Senhor. Você ir ao delírio, irmãos. Você ser até às vezes chamado de tolo em celebração. Sabe, é como se eu lesse esse versículo aqui em Salmos, no capítulo 34, 41, e dissesse assim: eu continuamente irei ao delírio e farei um show. Serei como um tolo em celebração, porque eu sou louco pelo Senhor, ao tal ponto de fazer essas coisas para celebrar, para louvar o nome dEle. E eu não vou me importar, e eu não estou nem aí para o que vão dizer e pensar sobre mim.
Olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Diga assim para ela: ei, crente, nessa noite, eu não estou nem aí para o que você vai pensar de mim. Possa ser que eu haja como um louco, como um tolo, mas eu vou fazer um show pro meu papai. Aleluia. Salmos, no capítulo 63, verso 3. Eu quero trazer essas bases aqui para você, irmãos, porque nós vamos mergulhar profundo daqui a pouco. Obrigado pelos 2 améns, tá? Vamos junto com você. Salmos 63, verso 3 e 4 diz: porque a tua benignidade ela é melhor que a vida. Os meus lábios te louvarão. Eu bendirei enquanto eu viver o teu santo nome. E em teu nome levantarei as minhas mãos. Vamos lá, essa palavra, os meus lábios te louvarão, o original dessa palavra é shabak, diga shabak, que quer dizer se dirigir com um tom de voz alta, sem vergonha de ser ouvido. Entende, irmãos? O meio do louvor e da adoração, existem situações que não é com a vozinha baixa e como se estivesse chamando gato, não, irmãos. Você sabe, pastor, como é que se chama gato? Ei, em meio ao louvor e adoração, irmãos, precisamos abrir a nossa boca, irmãos. Levantar a nossa voz em formato de louvor e adoração a Ele. Essa outra palavra está ligada a uma palavra chamada hua, que significa partir os ouvidos. Vozes de júbilo. É aquilo que o salmista fala em Salmos 47, verso 1, que diz: batei palma todos os povos e celebrai a Deus com vozes de júbilo. Aleluia. E nessa noite, irmãos, nós vamos partir os ouvidos, irmãos. Não dessa pessoa que está do seu lado, mas nós vamos partir os ouvidos do diabo, irmãos. Com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa exaltação, com o levantar das nossas vozes, com o levantar das nossas mãos. Nós não vamos ser mais tímidos diante do louvor e da adoração. Nós não vamos ficar mais aquém de braços cruzados. Aleluia! Mas nós vamos sim levantar as nossas mãos, abrir a nossa boca e manifestar a presença do justo juiz em meio ao louvor e à adoração. Você está percebendo, irmãos, algo diferente, que não é simplesmente em meio ao louvor e adoração. Você está aqui, que tem gente que nem fica assim, a mãozinha tortinha, cabecinha para cá. É mais do que isso, irmãos, é um nível mais intenso, é um nível mais profundo, é algo mais poderoso que Deus está nos chamando e nos convocando nessa noite. Você está pronto para isso? Aleluia! E eu procurei aqui, irmãos, alguns significados dessa palavra alegria, regozijo, júbilo, celebração. Um dos significados da palavra alegria é rodar ao ar 360 graus antes de tocar no chão. É um duplo twist encarpado do Senhor. Aleluia! Meu Deus, você pode até pensar, mas para que isso? É uma foto? Assim. Obrigado. Eu estou em casa, irmãos. Você pode até pensar, mas para que isso? Irmãos, quando nós éramos no mundo, muitos de outras pessoas lá fora, né? Sabe, irmão, saía na sexta, só voltava no domingo pronto, na segunda pronto para ir para o trabalho. Né? E pintava o 7, desenhava o 8. Né, fazia e desfazia, bebia todas, fazia bem feito para o diabo. É assim ou não era? Deixa eu repreender esse pensamento. Eu ouvi uma voz assim dizendo: ô saudade, tá repreendendo, tá repreendendo. Aí sabe, irmãos, aí quando nós entramos dentro de um aspecto onde nós somos o povo que temos a verdadeira alegria. Boa noite, irmãos. Onde nós chegamos dentro desse aspecto que nós somos o povo que temos a verdadeira alegria. Aleluia. Aí às vezes a gente começa a se pensar, mas para que isso? Minha esposa gosta de falar algo que para que isso é quase como o nome de um demônio, né? Você vai fazer alguma coisa, para que isso? Você vai empreender em algo, tem uma inspiração. Não, para que isso?
né? Irmãos, em meio do louvor e da adoração, essa palavra alegria, meus irmãos, é para você celebrar de fato. É para você dar saltos de alegria diante da presença do Senhor, irmãos. Aleluia! Meu Deus. Outro significado, como eu já falei aqui no início, é jogar as mãos para o alto. Eu não sei se você já foi em um jogo de futebol. Por exemplo, vou citar um time aqui, que meu amigo pastor Bocinha torce, né? O Palmeiras. Ele veio até de verde hoje. Sabe, irmãos, quando nós vamos a um jogo e você é torcedor assíduo de um time, e seu time faz um gol, se você gosta do futebol, você não vai ficar aleluia, num campo de futebol, aleluia. Oh, o time fez um gol. Uhul. Yes. É assim? Irmão, você vai ver ali, é todo mundo um pulando nas costas do outro. Não é assim, não é, parceiro? É todo mundo, é um pulando nas costas do outro, pulando. Vai Palmeiras, vai Palmeiras. Né? Eu tenho que puxar meu time. Mas todo mundo está ali pulando, se alegrando, irmãos. Entenda. E eu acho interessante dentro desse contexto, que quando um jogador faz o gol, aquilo que a torcida está cantando o nome do jogador, o jogador escuta, desce para o seu coração e aumenta o ego daquele jogador, irmãos. Em um ambiente lá fora, em um ambiente aqui dentro, irmãos, quando nós estamos desfrutando de um ambiente de alegria, irmãos, quando nós estamos numa unção coletiva, pulando e celebrando ao Senhor, junto com essa pessoa linda que está do seu lado, meu Deus do céu, é um ambiente como esse que nós vamos e temos que fazer festa, irmãos. E quando nós levantamos a nossa voz em exaltação ao Senhor, enquanto o jogador sobe para o seu coração, entra no seu coração e sobe para o seu ego, quando você canta e exalta ao Senhor, a tua voz sobe como um aroma suave de adoração a Ele, irmãos. Diga alegria em meio ao louvor e à adoração. Aleluia. Existem outros significados aqui, como ficar com o corpo tremendo, fazer sons ou rangidos diferentes. Também diz sobre correr em círculos sobre a influência de uma forte emoção. Sabe, muitas vezes nós recebemos algo vindo da parte de Deus que as nossas perninhas não conseguem ficar paradas. Às vezes você nem se controla, irmão. De repente você está passando por aqui. E o pastor já disse para você, e nós vamos providenciar isso, algumas setinhas, que a direção é daqui para cá, irmãos. A gente vem aqui nesse... Para não acontecer, não é, reverendo? Não acontecer de vir pessoas para aqui, outras para aqui, e nós temos uma colisão aqui na frente. Né? Uma barroada, né, aqui na frente. Mas o correr é também uma expressão de alegria, irmãos, ao Senhor. Aleluia, diga aleluia. Meu Deus, em Salmos, eu quero ler esse último versículo aqui para você, porque nós vamos mergulhar mais profundo. Em Salmos, no capítulo 100, verso 4, diz assim: entrem por suas portas com ações de graças e louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu santo nome. Essa palavra louvor, dentro desse contexto aqui, significa uma extensão da mão. É um louvor sacrificial. Diga, um louvor sacrificial. Essa palavra, tauá, como nós falamos aqui, está ligada a outra palavra que significa iada, que tem um contexto de segurar a mão. É tipo assim, irmãos, em meio ao louvor e uma adoração, existem momentos que você não está com um pingo de vontade de exaltar, de glorificar, de adorar o Senhor. Isso só acontece comigo. Ufa, irmã, obrigado por me salvar dessa, minha querida. Mas nós estamos envolvidos, entenda, eu estou querendo te puxar aqui em Deus, pela graça mesmo, te puxar a um nível mais intenso mesmo, um nível mais profundo, um nível, irmãos, quando você chega aqui, você não vai esperar o ministro de música aqui, levanta a mão, fecha teus olhos, se concentra no Senhor, igreja, irmãos, vamos fazer isso, vamos fazer, não, eu estou querendo te levar para um nível de quando você entrar nessas portas aqui, você já chegar afogueado, irmãos. Quando o dirigente de música chegar aqui, graça e paz, queridos, uns 3 já começar a correr aqui, outros já começar a dançar e a pular, irmãos. Nós vamos chegar nesse nível. Nós vamos. Aleluia.
Mas existem momentos das nossas vidas que nós chegamos dentro de uma condição que a gente não tem um pingo de vontade de louvar o Senhor. E quando nós vemos uma palavra como essa, o significado dessa palavra, que é um levantar as mãos, dentro de um sentido literal, irmãos, é como se dentro desse contexto você não tem um pingo de vontade. As pressões em si estão vindo contra a sua vida, as situações contrárias, mas você decide, pela fé, levantar as suas mãos. E como nós lemos aqui, existe um outro significado dessa palavra, que é como se o próprio Deus, uau, isso é muito lindo, irmãos. É como se o próprio Deus estendesse a mão dele e segurasse a sua mão em meio a esse louvor sacrificial. É quando você não tem mais força, muitas vezes você está rendido em meio aos problemas, em meio às adversidades, o caos tem soprado. E você levanta suas mãos. Pai, eu me rendo a você. O Senhor sabe que na minha própria força eu não teria condições de estar fazendo isso. Mas eu me rendo à tua vontade. Eu me rendo ao teu querer. Sabe, quando eu e você, nós levantamos as nossas mãos num louvor sacrificial, uau, aleluia, é como se o próprio Deus pegasse nas nossas mãos e dissesse, não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não tema, filho, você pode passar pelas águas, mas você não vai se molhar. Você pode passar pelo fogo, mas você não vai se queimar. Aleluia. Porque a cana trilhada não quebrará, nem se apagará o pavio que fumega, mas eu cumprirei tudo aquilo que eu prometi para você. Porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, mas eu sou fiel, filho. Descanse em mim, confia em mim, porque é em mim que você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Sabe, em meio a esse louvor sacrificial, você começa a receber instruções dentro do seu homem interior, o próprio Espírito dizendo, ei, é tempo de descansar em mim, de confiar em mim. Chegou o tempo, chegou a hora de não confiar na força dos teus próprios braços. Chegou o tempo de não confiar nas tuas próprias munições, mas confiar nas minhas direções, porque o meu fardo é leve, aleluia. E é no meio de um louvor sacrificial que você recebe refrigério, que você recebe direções, que você recebe tudo aquilo que você precisa. E nessa noite, nesse momento, eu queria convidar você a levantar suas mãos no lugar que você está, irmãos. Nós já recebemos algumas instruções aqui nessa noite. Mas eu quero que você coloque um pouco em prática aquilo que nós estamos ouvindo agora. Levanta tuas mãos, como um sinal de rendição ao Pai. Existem momentos na sua casa que você não vai ter música. Então aproveita esse momento de silêncio e levanta e se rende ao Senhor. Eu não sei quais são as situações que você tem passado, quais são os ventos contrários que têm soprado contra a sua vida, mas como nós falamos de uma forma tão singela, tão pura, tão direta, tão objetiva nessa noite, é um tempo de nós chamarmos a presença do justo juiz para julgarmos as nossas causas ao nosso favor. Enquanto nós estamos adorando, enquanto nós estamos colocando para fora o fruto do nosso louvor, através dos nossos lábios, nós estamos vendo pela fé a manifestação do poder de Deus ao nosso favor. Aleluia, Pai, nós te exaltamos, Senhor. Nós levantamos as nossas mãos como sinal de rendição a você, em reconhecimento da tua graça, em reconhecimento do teu poder, em reconhecimento da tua soberania, da tua grandeza. Nós nos rendemos, Pai. Nós decidimos, Senhor, a partir dessa noite, entrarmos em um nível mais profundo de intimidade contigo, através do louvor, através da adoração. Nós decidimos não ficar mais aquém em um momento de louvor e adoração congregacional como esse. Nós decidimos nos conectar com o Teu Espírito, nos conectar com a Tua verdade e não estarmos, Pai, nem aí para o que vão pensar da gente, nem aí para o que vão estar dizendo sobre a minha vida, porque o meu coração, o meu foco, meu objetivo é Você, Pai. Ah, Senhor, e nessa noite nós levantamos as nossas mãos em rendição a Você. Você pode deixar sair da sua boca canções ao Senhor, uma canção sem ser programada, um espontâneo teu para o seu Pai, a sua canção. Existem momentos de você cantar uma canção programada, mas existe um outro nível que Deus está nos chamando, de nós fazermos a nossa canção para Ele.
de nós criarmos a nossa canção para o nosso Pai. Nós te exaltamos, reconhecemos a tua grandeza. Meu amado, Rei do meu coração, Senhor de tudo, eu dependo, eu confio em Ti. Sim, Pai, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Teu santo nome, que está acima de todo nome. Jesus, nome pelo qual e toda língua confessará: Jesus, Ele reina para todos sempre, e sempre, sempre, sempre. Isso, levanta o volume da tua voz. Isso, levanta a tua voz sem timidez, porque a Bíblia diz em Provérbios 28 que o justo, ele é ousado como um leão. Começa a rugir através dos teus louvores ao teu Deus. Força e fortaleza.